Olá pessoal, Paulo Batalhão aqui novamente e hoje no Congresso de TI para falar de um assunto bem legal, um assunto importantíssimo para a carreira de todos que estão hoje na área de tecnologia, seja você um iniciante na área de TI ou um profissional experiente. Vou falar hoje sobre os benefícios do gerenciamento ágil de projetos em tecnologia e inovação. Qual que é a ideia hoje? Após o convite do Rafael, nós ficamos muito felizes em participar de mais um congresso de TI e especialmente em poder agregar um valor fantástico à carreira de vocês. O que agrega realmente valor? Nós vamos ver um pouquinho nessa palestra e vamos ver também um modelo tradicional de gerenciamento de projetos, os modelos ágeis de gerenciamento de projetos, e eu vou deixar um gostinho para vocês de algo ainda mais interessante. Vamos lá? Aqui um breve resumo de quem é o Paulo Batalhão, para quem ainda não me conhece. Sou fundador do PM Global Congress, gestor de projetos com experiência profissional de mais de 15 anos, apresentador do 3PM Kickoff Podcasts. Se você quiser, você pode entrar na internet e procurar PM Global Congress ou pmglobal.com.br, o 3pmkickoff.com.br, um podcast bem bacana falando sobre gerenciamento de projetos. Sou coordenador técnico do Branch Campinas do PMI São Paulo, gerente de projetos na Young Crew da IPMA Brasil e também voluntário da Project Managers Without Borders. E também secretário do Rotary Club de Americana e presidente eleito 2017-2018 do Rotary Club de Americana. Para quem não conhece, procure essas informações na internet, procure o Branch Campinas do PMI São Paulo, a IPMA Brasil, a Young Crew, o PMWB, o Project Managers Without Borders, e também procure saber o que é um Rotary Club. Vocês vão se surpreender. E também, como vocês já sabem, empreendedor. Empreendedor é aquele que transforma ideias, transforma conceitos, transforma sonhos em realidades. Pessoal, vamos lá para o nosso conteúdo? Por que gerenciar projetos? Qual o benefício do gerenciamento de projetos? Os objetivos são maximizar o desempenho do projeto e do produto. Ou seja, quando você tem um bom produto, você tem uma boa equipe, você tem que ter bons processos e bons projetos para fazer com que esse seu produto se torne ainda melhor. Ou que ele possa desempenhar todo o seu potencial transformador, o seu potencial de conteúdo dentro daquele projeto. Com isso, proporcionar equilíbrio entre previsibilidade e flexibilidade. O gerenciamento de projetos permite que você tenha um equilíbrio consistente entre a flexibilidade do projeto e a previsibilidade de uma boa gestão. Reduzir os riscos. A gente sabe que a inovação, a tecnologia, ela vem junto com muitos riscos, com muitas dificuldades. O gerenciamento de projetos também é usado para diminuir, para reduzir esses riscos e estas incertezas. Aumentar a inovação. Quando existe a possibilidade de novos investimentos e quando existe a possibilidade de investir corretamente, investir certo, no momento certo, no produto certo, existe um budget, existe também a possibilidade de aumentar a inovação, reduzindo custos e redirecionando os investimentos para aquilo que realmente é necessário. E principalmente, entregar melhores resultados e valor agregado para o cliente. Vamos entender o que é isso? Inicialmente, eu quero falar para vocês de 3 modelos. O primeiro modelo é o modelo tradicional. O modelo tradicional de gerenciamento de projetos, ele é orientado ao plano, ou seja, desde o início do projeto, você tem um plano a ser seguido. Imagine a construção
de uma ponte, a construção de um prédio. Você tem um plano inicial e você não pode fugir daquele plano. Aquele plano foi pensado, repensado, estudado, planejado e tem que ser executado. Basicamente, a gestão de projetos tradicional é dividido em dois tipos: preditivo e previsível, e o tradicional em cascata. Ou seja, um modelo mais robusto, um modelo mais fechado e um modelo em cascata, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o que é. E aqui nós temos os modelos ágeis, que ele é orientado à mudança e ele é ágil e ao mesmo tempo adaptativo. E no meio, os projetos híbridos, a gestão de projetos híbridos, que ele é interativo e incremental. Hoje eu não vou falar disso para vocês, eu vou me focar bastante em dizer quais são as peculiaridades, as diferenças entre o modelo tradicional e o modelo ágil. Não vou falar de modelo híbrido, isso vai ficar para a próxima palestra. E quanto ao modelo ágil, vou focar bastante e dar alguns exemplos bem bacanas. O modelo tradicional, aquele modelo padrão, quando você imagina gerenciamento de projetos, aquele modelo inicialmente que vem à sua cabeça, né? É o modelo que normalmente você faz a análise, vamos imaginar agora um desenvolvimento de software. Você faz a análise, você levanta os requisitos e as especificações, você faz o desenho da sua arquitetura e cria os seus modelos, faz a implementação, ou seja, a codificação, o desenvolvimento. Depois envia isso tudo para teste, validação e qualidade, e logo em seguida faz a instalação, entra no suporte e no roteiro de manutenção. Percebam que esse modelo, quando nós falamos de tecnologia e inovação, talvez não seja o modelo mais adequado. Imagine que você tem um ciclo de desenvolvimento de um ano. Um produto grande, um produto robusto, um RP, um CRM, um novo aparato tecnológico e que você vai demandar o desenvolvimento durante um ano. Imagina você gastar os 3 primeiros meses fazendo levantamento de requisitos, mais 15 dias fazendo desenho, mais 6 meses fazendo a implementação, mais alguns meses para teste e só então você leva esse seu produto final para o cliente e percebe que aquele produto, aquele software, aquele resultado não é aderente à necessidade do cliente. E aí, o que fazer nesse momento? Se demandou todo o tempo, gastou-se um ano no ciclo tradicional e no final você não teve um produto consistente, um produto aderente para o seu cliente. Perceba que esse modelo, quando falamos de tecnologia, inovação e também software, porque faz parte do modelo, perceba que ele não é muito consistente, ele não é o mais adequado. Mas o que foi pensado nesse momento? Quando não se existia outros modelos, foi-se imaginado um modelo padrão, que hoje nós chamamos de modelo tradicional. Para a construção de uma ponte, a construção de um prédio, olha que interessante, ele se enquadra bem, porque você tem os processos de iniciação, processo de planejamento, aí sim você tem o processo de execução e finalmente você tem os processos de encerramento. Dessa forma, realmente ele fica sendo algo consistente, porque você não vai, eu vou construir um prédio de 12 andares, cheguei no 10º andar, simplesmente resolvi que não quero um prédio de 12 andares, quero um prédio de 20 andares. Já é tarde demais. Você não vai conseguir destruir ou refazer aquilo que já foi feito, principalmente referente a fundações, referente a encanamento, referente a carga máxima de elevadores, etc. Então, para esse tipo de projeto, para esse tipo de produto ou resultado, que é a construção de um prédio,
esse modelo ele é consistente, mas quando falamos de tecnologia e inovação, não mais. Quais são as vantagens do modelo tradicional? As fases bem definidas, ou seja, você planejou bastante e sabe exatamente aquilo que vai executar. Maior foco no planejamento. Como eu disse antes, você planejou bastante. Fase seguinte somente se inicia com aceite do cliente. Isso é bem interessante, que você pode criar as suas fases e ir dando aceite no cliente. Mas lembre-se, sem muita margem de alteração, sem muita margem de mudança, porque você já planejou. A formalização dos processos de gestão de projetos. Processos formais, processos documentados e processos consistentes. Organização da forma de trabalho, normalmente dividido em equipes, pode ser equipes de projetos ou equipes funcionais, a qual as pessoas estão inseridas como recurso dentro dos projetos. Você tem uma visão macro do projeto e do seu portfólio de projeto, também o seu portfólio de programas. A gestão de mudanças é muito forte, muito enraizada, ela é realmente necessária. O controle de riscos se faz necessário também desde o início da operação. E quais as desvantagens? Exigência dos requisitos no início do projeto. Se você vai construir um prédio, você sabe no início do projeto quantos andares são, qual vai ser o tipo de material utilizado na fundação, o tipo de material utilizado entre os andares, e também, se possível, você já consegue prever qual será o tipo de acabamento para cada um dos andares. Entregar algo funcionando apenas perto do fim. Grande quantidade de documentação e burocracia muitas vezes pode atrapalhar projetos menores. A falta de acompanhamento e atualização dos documentos. Quando existem muitos documentos, caso isso não seja enraizado na corporação, ou não seja um projeto de engenharia que realmente requer atualizações constantes, essa documentação acaba se perdendo. E grande consumo de horas de planejamento. Tendo em vista essa dificuldade, foi-se imaginado um modelo incremental. Agora você poderia ter aquele seu software que demandaria 1 ano de desenvolvimento, você pode quebrar ele em fases menores. Você vai incrementando fase a fase. Ou seja, você faz um software de 1 ano, você quebra em 4 partes. Você quebrou em 3 meses cada fase. Ao todo, 4 fases. E o que você faz? Para aquela fase inicial de 3 meses, você faz a análise, o desenho, implementa, testa, implanta. Para a próxima fase, análise, desenho, implementa, teste, implanta. E assim por diante, até que você consiga entregar o seu produto final. O que mudou? Mudou que agora você já não tem mais a necessidade de fazer muita análise no início, muito desenho no início, fazer uma implementação grande, um teste desgastante perto do final, e pode acontecer de uma implementação não ser bem aceita. Melhorou. Quais as vantagens desse modelo incremental? Lembrando que ainda estamos falando de um modelo tradicional. Aprimoramento das entregas. Elas ficaram menores e mais facilmente gerenciadas. Detalhamento do escopo em cada interação. Você não tem mais aquele levantamento inicial enorme, você pode quebrar isso em fases. Administração das mudanças. As mudanças são menores e mais fáceis de serem administradas. A redução da complexidade do projeto. Projeto em fases menores. Pode entregar valor em cada interação. Isso é muito importante. E a redução das incertezas, porque a análise se torna mais simples.
As desvantagens. A equipe do projeto pode se dispersar ao longo do projeto. Imagina um projeto que rode a cada 3 meses. Pode ser que na segundo incremento, na segunda onda do projeto, você já não tenha mais aquela equipe disponível. Ela pode ter ido para outro projeto. Isso causa muita dificuldade. Entrega algo em funcionamento somente perto do fim. Como eu disse para vocês, vocês vão fazendo entregas, porém, como o modelo foi pensado para numa entrega final, você vai entregar funcionalidades, funcionamentos, as features somente no final. Grande quantidade de documento e burocracia ainda. Em projetos tradicionais ou iterativos e incremental, este é o desenho da sua equipe do projeto. O gerente do projeto, a equipe do projeto, e fora dessa arquitetura interna nós temos o cliente, o patrocinador e as partes interessadas. Percebam que os agentes externos, nossos stakeholders externos, acabam ficando um pouquinho fora de ação, ficando um pouquinho fora de foco do projeto. Agora sim, os projetos ágeis. Quais as diferenças dos projetos ágeis? Percebam nesse esquema que você tem ainda análise, desenho, implementação, teste, implantação. Entrega algo funcionando. Olha que legal. Mudou já nesse ponto. As suas sprints, que eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é depois, vocês têm a duração de 2 a 4 semanas. Sprints maiores de 2 semanas, ou seja, ciclos de desenvolvimento maiores de 2 semanas não são indicados. Aqui, entre a análise e o desenho, existem reuniões enquanto é feita a sua implementação. Você faz análise, desenho e no momento da implementação você vai realizando reuniões diárias e reuniões de revisão para que isso esteja sempre em conformidade com aquilo que foi pensado. Quais as vantagens no uso de projetos e metodologias ágeis? A diminuição da expectativa do cliente, porque você tem entregas mais rápidas, entregas mais consistentes, e a cada entrega você agrega valor ao produto do cliente. Uma rápida adaptação à mudança, você tem mais facilidade, mais agilidade para mudar aquele escopo inicial. Você não vai desfazer o escopo, é lógico, né? Você não vai acabar com o seu produto no meio do desenvolvimento, no meio das sprints, mas você tem a maior facilidade e a menor burocracia para realizar adaptações e mudanças, quando necessárias. Maior satisfação do cliente, porque ele recebe valor, né? Recebe o produto, recebe o feedback. Quando eu digo clientes, né, vocês podem entender como clientes externos ou também clientes internos. Imagine que o seu ciclo de desenvolvimento, o seu cliente interno antes do lançamento do produto no mercado é o seu departamento de testes. Então podemos imaginar que a equipe Scrum, o Scrum Team da equipe de desenvolvimento, vai fazer as suas entregas para a equipe de teste. Identificação e tratamento dos riscos mais rápido. Você consegue identificar no início de cada sprint e tratar esse risco ao longo da sprint. Ou alguns riscos que são inerentes ao projeto, você trata do início ao fim do projeto, renovando ele a cada sprint. E a equipe constantemente motivada, porque ela auto-se gerencia, a equipe se automotiva e a equipe trabalha da forma como lhe é mais adequada. É diferente dos projetos tradicionais, onde o gerente de projeto diz: o recurso A, o desenvolvedor A, vai realizar a função Y. O recurso B vai realizar a função Z em determinada data, determinada hora. Os projetos ágeis, os projetos baseados em metodologias ágeis, a própria equipe define e decide como agir perante as atividades, né? Você tem as prioridades da sprint. A própria equipe se adapta e define a melhor forma de trabalhar e os dias que serão utilizados para realizar cada tarefa.
ela auto se gerencia nesse ponto de vista. E você tem o MVP, né? Vamos imaginar que de 10 tarefas que entraram dentro de uma sprint, 3 delas façam parte do seu MVP. Aqui o conceito de MVP é um pouquinho diferente daquele MVP de lançamento de produtos, né, que vocês podem conhecer, que é o MVP para entrada no mercado, o produto mínimo viável para você colocar aquele seu produto no mercado. Quando você trabalha com o conceito de MVP dentro de uma sprint, quer dizer que aquelas tarefas são prioritárias. É isso. Aí a equipe se autogerencia e dando prioridades para esses itens MVP. Facilidade na organização e distribuição das atividades. Como eu disse, as equipes são autogerenciadas ou autogerenciáveis e as pessoas dentro da equipe fazem o trabalho de selecionar e distribuir as atividades. As desvantagens: queda de desempenho e performance. Como a equipe se autogerencia e ela se motiva, o gestor de projetos ágeis ou o Scrum Master tem que ficar sempre atento à motivação e ao desempenho da equipe, fazendo com que, principalmente, os problemas que são externos à equipe, externos ao projeto, não cheguem com tanta facilidade na equipe. A falta de visão macro do projeto pode sim ser um problema. O que quer dizer isso? Muitas vezes projetos morrem no meio do caminho por não se saber realmente qual será o budget necessário, qual será o tempo, qual será o esforço necessário para a conclusão daquele projeto. Este é um grande problema e acredito que é o principal motivador para que projetos baseados em metodologias ágeis sejam abortados. Você não entender realmente qual será o produto final a ser entregue. Produto, serviço ou resultado final a ser entregue. Para que isso não aconteça, uma consistente análise no início. Não precisa ser feito o levantamento de tudo, mas também não se pode não se pode esquecer de fazer esse levantamento inicial para que se entenda quais são as etapas importantes, quais são as entregas importantes e também qual é a entrega final do projeto. Dificuldades no gerenciamento de sprints com muitas atividades. Você gerenciar uma sprint com 10, 15, 20, 30, 40 atividades pode ser simples. Uma sprint com 200, 300 atividades pode se tornar uma tarefa desgastante. E ainda mais, quando existem muitas atividades pequenas, atividades de 2 horas, 3 horas, existe uma perda de desempenho muito grande, porque o profissional, quando vai passar de uma atividade para outra, ele pode perder talvez 15 minutos, né, entre deixar a atividade A e passar para a atividade B. Se a atividade B ela compreende, por exemplo, meia hora, né, você imagina que você já perdeu 50%, ou se imaginar 25% entre atividades, ou 50% de uma atividade somente na passagem de uma atividade para outra. E pode ser que isso seja um pouco dificultoso para você fazer a medição desse esforço, desse tempo necessário no início das sprints. E a falta de processo estruturado para controle de mudanças. Muitas vezes o cliente apresenta mudanças, apresenta solicitações de alterações, e como não existe um processo formal para aquelas mudanças, acaba sendo realizado sem muito estudo, sem entender se realmente aquilo lá pode ser prejudicial e se é consistente com o projeto. E o custo do projeto somente é conhecido ao longo do projeto. Esta é uma grande dificuldade que o gerente de projetos ágeis enfrenta. Para que isso seja mitigado, para que isso seja diminuído, você pode fazer aquilo que eu disse no item falta de visão macro do projeto. Um estudo, uma análise mais aprofundada. Não se gastando, não se demandando muito tempo para isso, porém não sendo esquecido. Agora falando um pouquinho sobre o Framework Scrum. Por que o Framework Scrum? Apesar de existirem outros frameworks ágeis,
o Scrum hoje é o mais utilizado e o mais difundido. Aqui uma analogia da origem da palavra Scrum. O Scrum é um framework para gerenciamento de projetos ágeis. Ok, é muito utilizado no desenvolvimento de software, porém pode ser utilizado para a construção de qualquer produto, principalmente por ser iterativo e incremental, dito pelo Fábio Cruz no seu livro Scrum e PMBOK, de 2013. No Scrum, os projetos são divididos em ciclos repetitivos e curtos, como eu disse, as interações ou as iterações, para que possam ser modificados e adaptados para corrigir os desvios. Ele também é incremental. O Scrum é sustentado por 3 pilares. Transparência, tudo é conhecido e visível. Vocês, acho que a maioria já deve ter visto de alguma forma aqueles boards que são colocados nas empresas de tecnologia, também conhecido como Kanban, metodologia Kanban, que as pessoas informam as fases que estão naquele projeto. Normalmente você tem a fase to do, que é o a fazer, doing, que é o fazendo, e o done, que é o feito. Você pega aquele post-it e caminha entre o to do, doing e done. E esta linha, onde ela se caminha aquele post-it, ela é chamada normalmente de história. É a história que contém um grupo de tarefas. O que seria a necessidade desse Kanban, desse board? É tornar visível, tornar conhecido aquilo que está sendo feito, para que toda a equipe e, quiçá, toda a empresa possa saber o que cada um faz e como cada um fez, a que momento e qual fase nós estamos. Inspeção. Inspecionado frequentemente. Os próprios participantes do time Scrum se inspecionam. Não de uma forma ruim ou pejorativa. Não é analisando aquilo que está sendo feito pelo companheiro de trabalho, mas tentando a cada momento pescar e perceber se existem desvio naquilo que foi planejado e naquilo que está sendo executado. Ele também é adaptável, que possui ajustes rápidos para correção. A metodologia, ou como é conhecido, framework Scrum, permite ajustes rápidos no seu caminhar. Conforme ele vai andando, você vai ajustando. E qual a diferença realmente entre métodos tradicionais, metodologias tradicionais e o Framework Scrum? O Framework Scrum é mais baseado em indivíduos e iterações do que processos e ferramentas. É mais baseado em software funcionando do que documentação abrangente. É mais fortemente visto como algo colaborativo com o cliente do que negociações com o cliente. E principalmente negociações de contrato. Ele é focado em responder às mudanças mais do que seguir um plano. Esse aqui é o nosso Framework Scrum, um desenho do livro Scrum e PMBOK de 2013 do Fábio Cruz. O que você tem inicialmente? Esse Product Backlog, ou backlog do produto, ele é responsável por conter tudo aquilo que vai ser desenvolvido. Imagina que você tem um modelo, vai criar um software em um ano. Você planejou um backlog de um ano, features para ser desenvolvidas durante 12 meses. Tudo que você avaliou inicialmente, ou que você vai avaliar ao longo do projeto, é colocada no Product Backlog. Esse backlog, a cada sprint, veja aqui, planejamento da sprint, você pega algumas tarefas do backlog do produto e joga no backlog da sprint, respeitando sempre a quantidade de recursos que você tem para executar aquelas tarefas, e também o tempo. Se você tem, por exemplo, uma sprint de
2 semanas e somente um recurso, então você vai ter em torno de 40 horas de trabalho. Ok, um pouco mais ou um pouco menos, não importa. Você tem 40 horas de trabalho. Se você tem, 80 horas de trabalho para 2 semanas. Se você tem 2 recursos, você tem 160 horas. E assim por diante. Se você vai ser 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, você vai medir e multiplicar pela quantidade de recursos que trabalharão a cada semana. Você vai pegar essas atividades que foram selecionadas para essa sprint, colocar no backlog da sprint, respeitando esse tempo. Feito isso, você tem a execução da sprint, a construção do produto, e ao final, uma reunião de revisão e uma reunião de retrospectiva. E aqui em cima, a cada 24 horas, dentro dessa sua sprint de 2 a 4 semanas, você tem uma reunião diária. Essa reunião diária é necessária para que os problemas encontrados dentro daquele dia útil, daquelas 24 horas que se passou, possam ser vistos e falado principalmente para o Scrum Master, para que ele tome providências, ou para que ele seja o mediador, o cara que vai ajudar a equipe a solucionar aqueles problemas. Normalmente essas reuniões são feitas em frente ao board e sempre acompanhado por todos os membros do time e o Scrum Master. Ao final, nós temos uma reunião de revisão, que seria a Sprint Review, que ela é utilizada para informar aquilo que foi feito dentro da sprint, e a reunião de retrospectiva. E ao final dessas sprints, você tem o seu produto entregue para o cliente, seja ele interno ou externo. Em projetos ágeis, Scrum, esta é a configuração do time, o PO, o Product Owner, o Scrum Master e a equipe Scrum. E fora as partes interessadas. Sempre sendo mediada pelo Product Owner e pelo Scrum Master. Eles que são responsáveis por levar essa informação para a equipe Scrum. E aqui um mais detalhado, mais visualmente detalhado, o processo de uma sprint. Você tem a entrada dos executivos, time, cliente, usuário e outros envolvidos para o dono do produto, o Product Owner. Esse cria o backlog do produto, que é a lista priorizada dos requisitos, cria as histórias e os cases, seleciona o que vai entrar na sprint, o time seleciona as que maior prioridade que podem se comprometer à entrega no final do sprint, é feita uma reunião de planejamento com o time, é criado um backlog da sprint, aí você roda a sprint durante 1 a 4 semanas, fazendo a sua reunião diária, a sua reunião Scrum, gerando o seu gráfico de burn down, isso sempre acompanhado pelo Scrum Master, e depois ao final você tem o trabalho pronto e a retrospectiva e a review. Pessoal, é isso. Eu coloquei um pouquinho para vocês do que é o Scrum, do que é os métodos tradicionais, as metodologias tradicionais, e eu falei rapidamente que existem modelos híbridos, mas que eu não ia tratar aqui hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham apreciado e que agora possam buscar informações. E para buscar informações sobre o Scrum, eu recomendo 3 links principais, que é o link do Scrum.org, Scrum Alliance e o Scrum Study, ou Scrum Study. Esses 3 sites, esses 3 links possuem informações, conhecimentos, e o Scrum Study possui um corpo de conhecimento mais robusto com mais informações. Só entrar lá e baixar gratuitamente. Mais uma vez, agradeço ao Rafael pelo convite. Espero que vocês tenham apreciado e
Parabéns a todos por fazerem parte do Congresso de TI e nos vemos na próxima palestra. Um grande abraço e até mais.